A paz do Senhor, amada igreja. É muito bom estar com vocês mais uma vez, retornando para mais um contato, né? Hoje à noite nós temos uma palavra do Senhor para o teu coração. Amém? Hoje nós vamos ter uma ministração. Essa ministração é para despertar todo o povo, toda a nação, todas as pessoas que têm credos diferentes um do outro, que nessa noite possa estar despertando o entendimento para o Evangelho de Cristo Jesus, sobre os benefícios que o Evangelho de Cristo Jesus traz para mim, traz para você, vai trazer para aquele que ainda não conhece e que se sentiu o desejo depois dessas palavras, se buscar uma igreja, vai também poder usufruir. Amém, amados irmãos? Então, ouça essa palavra, medite, deixa o Espírito de Deus falar contigo, tá? Te convencendo em nome de Jesus, amém? Então nós vamos abrir a palavra de Deus em Efésios capítulo 3, versículo 1, amém? Pois diz assim a bendita palavra do Senhor: por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, uma coisa que me chama muita atenção é quando o apóstolo Paulo ele fala para conosco nessa noite, falou comigo, fala com você, fala para todos os ouvintes, né, que ele se encontra como prisioneiro de Cristo. Muito forte, né, irmãos? Essa colocação que ele faz para a gente: prisioneiro de Cristo por amor de vós, gentios. E quem são os gentios? Somos nós, amados irmãos. Somos nós que somos os gentios que o apóstolo Paulo, nessa noite, ele está falando, ele está trazendo para nós um despertamento. Acorda, povo gentio, porque o evangelho não era para vocês. Deus, ele tinha um povo separado, eram os judeus. Mas os judeus não receberam esse Jesus. Então eu agora, como prisioneiro de Cristo, eu entro na dispensação do Senhor para falar desse amor para vocês. Vocês são os incircuncisos, ao qual a Bíblia falava no passado. Amém? Quando Davi ele chega para Golias: Davi, eu não vou permitir que esse incircunciso se levante contra o meu Deus. Assim nós éramos como Golias, incircuncisos. Amém? Porque havia uma circuncisão que era feita por mão de homens. E isso separava o povo de Deus e o povo que não era de Deus. O povo que tinha intimidade com Deus e o povo que não tinha intimidade com Deus. Mas o apóstolo Paulo, nessa noite, ele chega se apresentando, porque o mistério de Deus, o mistério que estava oculto diante dos profetas, dos homens de Deus, foi revelado ao apóstolo Paulo. Por isso que ele diz que ele é um prisioneiro de Cristo para nós gentios. Amém? Mas para quê? Para quê? Qual o objetivo? Como que ele ia se conduzir para que literalmente ele fosse para nós? Amém? A pessoa que traria aquela novidade de vida da parte do Senhor. Como? Amados irmãos, a gente precisa então voltar um pouquinho atrás e nós relembrarmos. Você que ainda não conhece, apóstolo Paulo era um homem que conhecia as Escrituras. Nós poderíamos dizer nos dias de hoje que ele era um homem religioso. Ele conhecia as Escrituras, ele sabia muito bem que era Jeová, ele sabia do poder de Deus. Por isso que quando Jesus se levanta e começa com a novidade de vida, apresentando o evangelho de paz, aquilo foi contra os princípios do apóstolo Paulo, que ele tinha sido ensinado. Amém? E é muito difícil quando você quebrar paradigmas, quebrar conhecimentos, é uma coisa muito difícil. Mas precisava acontecer. Entretanto, o apóstolo Paulo, ele caçava os gentios. Ele caçava os gentios para a morte. Amém? Ele presenciava apedrejamento, arrastava homens, mulheres, porque ele era um homem religioso. Até que chegou um determinado dia que ele se encontrou com Cristo Jesus no caminho
para Damasco. Uma luz se apresenta, ele cai com o rosto em chão, não enxerga nada, fica cego, e aí Cristo aparece para ele, né? Por que, Saulo, Saulo, por que me persegues? Você não persegue meu povo, Saulo, você persegue a mim, Cristo. E aí, meus amados irmãos, Cristo tem um diálogo com Paulo, dá uma direção para que ele tomasse, para que ele fosse curado, e assim aparece um outro discípulo do Senhor Jesus, cura o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo agora já não é mais Saulo, é Paulo. Ele entende o evangelho devido a esse encontro. Não tem como as pessoas que se encontram com Cristo Jesus permanecermos as mesmas pessoas. Elas passam a ser pessoas diferentes, porque é revelado grandes coisas para ela, por isso que ela se torna uma pessoa diferente. Por isso que você vai ver muita gente que tinha um determinado comportamento no seu dia a dia, na sua vida, mas depois que ele se encontra com Cristo, porque o Evangelho de Cristo alcança a sua pessoa, ele entende, há uma transformação de vida semelhante à que aconteceu com o apóstolo Paulo. Mas o apóstolo Paulo, nessa noite, ele diz para nós que ele é prisioneiro de Cristo por amor de nós gentios. Aquele que nos caçava, agora ele vem trazer a palavra de paz, a palavra de amor, a palavra de salvação, que é o Evangelho de Cristo Jesus. Amém, amados irmãos? E havia um mistério revelado. O mistério revelado era porque a palavra de Deus era apenas para os judeus, não para os gentios. Mas Deus se revela ao apóstolo Paulo e faz ele compreender, ele entender que ele precisa agora falar do amor de Cristo para outras nações, para os gentios. Aí os gentios, meus irmãos, para os atenienses, para os romanos, para os assírios, para os amonitas, para os amalequitas, para os filisteus. Amados irmãos, abriu porque Deus, Ele quer que todos nós sejamos salvos, amém? Todos nós sejamos salvos, é esse que é a grande vontade de Deus, é que nós todos sejamos salvos e fôssemos, e para que nós possamos morar com Ele nos céus, na glória, amém, amados irmãos? Eu esqueci de falar o tema da nossa mensagem, me perdoe, aceite o Evangelho e more nos céus. Aceite o Evangelho e more nos céus. Muita gente acha utopia, muita gente acha enganação, muita gente acha que é uma balela, mas é só nós nos lembrarmos um pouquinho do passado. Amém? Quando o Senhor Deus fez tudo acabar em água. Amém? Separa Noé. Noé constrói uma arca conforme a determinação do Senhor. Exceto Noé e sua família, as demais povos todos morreram, todos foram consumidos. Amém? É verdadeiro. Amém? Agora ele diz que a próxima arca é Cristo Jesus. Precisamos receber esse evangelho que o apóstolo Paulo ele traz para nós nessa noite, para você que ainda não conhece, que é uma palavra de libertação, uma palavra de vida. Entender que a cruz do Calvário, o sangue vertido na cruz, ele quebra a inimizade entre o homem e Deus. Ele junta todos os povos, todas as nações, através daquele sangue na cruz, a nosso Deus. Amém? Aceitar o Evangelho de Cristo é muito mais do que você possa imaginar. É vida eterna, é vida de paz aqui nessa terra. Embora tenhamos tribulações, tenhamos algumas dificuldades, mas só que agora você não vai estar passando essas dificuldades e as tribulações sozinho. Agora você está com Cristo Jesus, porque você vai receber da parte de Cristo uma palavra para o seu coração e vai te trazer refrigério na sua alma, vai te trazer paz diante das dificuldades, das tribulações. Amém? Você vai entender que é um Deus que você pode confiar. É um Deus que não está morto, é um Deus que está vivo. Tem muitos que têm adorado deuses que estão mortos. Deuses de barro, deuses de gesso, deuses de cerâmica, deuses de concreto, deuses de ouro, mas estão mortos. O apóstolo Paulo veio nos anunciar um Deus que vive eternamente. Um Deus que tem seus ouvidos atentos para ouvir ao clamor daquele que o obedece, aquele que o busca.
você não vai estar mais sozinho. Quando você entende esse sacrifício na cruz, quando você recebe de coração por entendimento, quando você entende que Deus quer que você more com Ele nos céus. Amém, irmãos? É muito grandioso. Muito grandioso. E esse mistério foi revelado ao apóstolo Paulo, e ele vem para mim e para você e fala sobre a cruz de Cristo. A importância de entender o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Amém? O sangue de Cristo nos aproxima de Deus. O sangue de Cristo destrói a inimizade que havia entre nós e Deus. Temos acesso ao Pai através do Espírito Santo, que quando você recebe o Evangelho de Cristo Jesus, você recebe o Espírito Santo de Deus. A Bíblia vai falar que o Espírito está pronto, sempre pronto. O Espírito de Deus está sempre pronto para aquele que aceitar Jesus. Não importa a sua religião, não importa aquilo que você tem crido até esse instante. O que importa é que você passe a crer a partir de agora que Cristo pode mudar a sua vida. Porque mudou a minha e eu vi mudar a vida de muita gente. Assim como mudou a vida do apóstolo Paulo, como eu contei no início, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Amém, amados irmãos? Eu vou orar com você nessa noite, amém? Querido Deus e amado Pai, muito obrigado, Senhor Deus, mais esta noite, ó Deus, uma palavra revelada, ó Deus, uma palavra ao qual, ó Deus, chegou, ó Deus, a nós, gentios, ó Deus, através do apóstolo Paulo, ó Deus, um homem, ó Deus, que conhecia muito bem a Ti, mas não conhecia a Cristo, ó Deus, mas quando ele se encontrou com Cristo, a sua vida foi transformada, assim como também a minha vida foi transformada quando eu encontrei com Cristo Jesus. Nós sabemos que nós, como crente no Senhor Jesus, nós agora entramos num processo de santificação, e é um processo que irá durar toda a nossa vida aqui na terra. Nós entendemos isso, que nós não somos perfeitos. Nós precisamos de consertos, e a palavra de Deus está pronta para nos consertar, para acertar, tapar as nossas veredas que estão abertas. Por isso, ó Deus, em nome de Jesus, ó Deus, desperta todo aquele que ouviu esta mensagem, ó Deus, e que possa ter a convicção, a certeza que Tu és um Deus que está vivo, vivo, e quer que nós moremos contigo na eternidade. Em o nome de Jesus. Amém. Uma boa noite e até amanhã, se Deus quiser, no próximo Pão Diário com a pastora Eliane. Um beijo no seu coração. Amém?